Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam para geral. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, ouvintes do podcast Maré Alta. Estamos no ar com o nosso programa de número 36. Acho que quando tivemos a ideia de fazer esse podcast, não imaginávamos que duraria tanto, viu, gente? Mas estamos aqui. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Eu sou Patrícia Camargo, cervejeira e produtora cultural. Eu estou na Baixada Santista faz 4 anos, mas hoje estou na cidade de Ubatuba, gravando aqui, a última cidade do litoral norte de São Paulo. Já estou conectada com os meus amigos, o Ricardo Rugai, que é professor de História e cervejeiro, ele está em São Vicente. Bom dia, Rugai, tudo bem por aí? Fala, pessoal. E o Fernando Figueira, que ele é da área da saúde, ele está em Itanhaém. Fernando, qual o som de hoje? Bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Como a gente hoje vai discutir aí, né, o marco temporal, a gente vai ouvir Yandê Reco Arandu, um disco chamado Memória Viva Guarani, que traz os corais, os grupos musicais, né, de várias aldeias, de diferentes territórios também tradicionais aqui, inclusive, Patrícia, de perto aí de você, porque tem também de Ubatuba. Então é isso aí. Maravilha, é lindo, é lindo. Hoje nós vamos falar sobre o marco temporal indígena. Ele se trata aí de uma disputa pela terra, né? E está ocorrendo agora um julgamento histórico, que ele pode definir o futuro dos povos originários brasileiros. Ele está sendo adiado aí dia após dia e parece que vai ser retomado hoje. A gente vai falar, vai ser nosso assunto do dia, tá? Eu vou usar aqui meu espaço, onde é um pequeno espaço para a gente dar um destaque, para falar sobre a pandemia. Eu cometi um ato falho no último programa, porque desde o começo eu disse que mencionaria semanalmente a quantidade de vidas perdidas por essa doença, né? E eu não fiz. Fiquei com a sensação de que também ali no meu inconsciente estou normalizando aí essa situação tristíssima. E venho aqui dizer então que a pandemia não acabou, gente. É muito triste, a gente está com 228 vidas perdidas. São quase 600 mil pessoas. São milhões e milhões de pessoas em luto. E quando você coloca agora, se você digitar aí no Google uma pesquisa sobre a pandemia, as notícias são todas boas, como se esse assunto já não fosse mais tão importante, ou como se já estivesse no final, e não está. Enquanto a pandemia não for controlada a nível mundial, a gente não pode dizer que nós saímos dessa, né? São variantes novas que vêm chegando, a ciência tem dúvida em relação às vacinas, e estamos aí. Então, eu acho que a gente mantém o uso das máscaras, todo mundo, por tempo indeterminado, e sempre pensando que você pode se sentir protegido, mas muita gente aí está ficando doente e perdendo as suas vidas. E com isso eu passo aqui para a palavra, vou passar para o Fernando, para ele dizer o destaque dele do dia, por favor, Fê. Bom, no último programa, a gente falou um pouco, né, sobre o apoio que o Bolsonaro vai buscando em figuras ou em setores da sociedade que, em tese,
se colocam numa posição ou ajudam em sua popularidade. Um desses personagens que eu mencionei foi o Sérgio Camargo, que nesta última semana foi alvo aí de diversas denúncias sobre assédio moral, perseguição ideológica, discriminação, violência psicológica e humilhação social. O Ministério Público do Trabalho acatou as denúncias de funcionários da Fundação Palmares contra o Sérgio Camargo, que é o presidente. Entre as frases, né, que os funcionários fizeram referência, tá: homem com cabelo alto e de periferia é bandido, máquina zero, pá negrada. Além das perseguições ao que ele chama de cabelo típico dos esquerdistas. E, que é isso? O que seria isso? Ninguém sabe, mas provavelmente ele está se referindo ao cabelo Black Power e a outros penteados, né? Bom, e é isso. O destaque dessa semana vai para a queda do PIB brasileiro. 0,1 parece pouco, mas num mundo em que todos os países estão tendo retomadas econômicas, alguns até mais intensas, né? E não estou falando só de Estados Unidos, de Europa, de primeiro mundo, estou falando da América do Sul, da América Latina. Não tem ninguém com o PIB decrescendo, gente. Não tem ninguém com o dólar com a moeda nacional mais desvalorizada perante o dólar, né? Como o Brasil está. Não tem ninguém com uma inflação batendo 9%, 10%, né? Então nós estamos aí mergulhados numa crise hídrica, numa ameaça de apagão energético, numa inflação de 10% e numa queda da economia em todos os ramos, inclusive o agro. O agro, a menina dos olhos da economia brasileira, do bolsonarismo, liderado aí supostamente pelo Sérgio Reis, né? Teve um tombo de 2,8% apenas no último trimestre, né? O que vai causar isso no dia 7 de setembro é o que a gente vai estar vendo aí para frente, né? E isso tem uma relação muito direta com toda a questão das terras indígenas e do marco temporal, né? Vamos ver quem sobra no barco do bolsonarismo depois que o couro está comendo na economia para todo lado. E aquilo que o Guedes falou ano passado e repetiu várias vezes: o Brasil vai surpreender o mundo, o Brasil vai ter uma recuperação em V, né? Aquela curva para o alto e avante, né? Nada disso está acontecendo, pelo contrário. Hoje a gente vai falar sobre o marco temporal, né? O marco temporal é uma tese ruralista que restringe os direitos indígenas. Segundo essa interpretação, que ela é considerada inconstitucional, os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da Constituição. Essa tese é defendida por empresas e setores econômicos que têm interesse em explorar e se apropriar das terras indígenas. Então, assim, esse que é considerado um julgamento histórico vai definir o futuro dos indígenas no Brasil. Ricardo, começa a falar para a gente sobre o que é o marco temporal, essa expressão que a gente não começou a escutar aí nas últimas semanas e agora estava tomando as manchetes de todas as mídias. Pois é, o marco temporal é uma coisa usada bastante para confundir as pessoas, né? Marco temporal é como se colocasse na linha do tempo, né? Determinasse assim: olha, os indígenas só vão poder reivindicar terras, né, a partir de uma determinada data. E aí eles estão jogando na confusão, porque como a Constituição foi promulgada em 88, eles estão dizendo assim: se o índio não estava sobre a terra, ocupando a terra, em 1988, e aí já tem o conceito de ocupação que tem a ver com a cultura branca, não com a cultura indígena, que é aquele conceito de ocupação de moradia fixa, que não é o caso de várias culturas indígenas. Ele não tem direito. Obviamente, a maioria das populações indígenas não estava sobre a sua terra tradicional em 1988, inclusive porque foi retirada por violência, por perseguições durante muitos anos no regime militar, né? Algumas outras culturas indígenas se deslocaram para outras terras ao longo das décadas, dos séculos, dos anos, né? E nem por isso
deixam de ter legitimidade para reivindicar determinada terra. Mais do que isso, não existe nada na Constituição falando de marco temporal, gente. O critério para ocupação de áreas indígenas, para demarcação, para reivindicação de uma terra indígena a comunidade reivindica, um grupo de estudiosos liderado por antropólogos vai fazer um laudo antropológico que é complexo, que vai estudar a história daquela comunidade, os hábitos, as culturas, e aí vai dizer se é legítimo ou não. Não tem nada que fale em marco temporal. Mas o nosso Supremo Tribunal Federal deu mole, né? Num dos julgamentos lá da Raposa Serra do Sol e de Roraima, né, o Supremo menciona como argumento para a demarcação de que eles já estariam nessa terra em 1988. E por conta disso, a direita pegou uma brecha aí para reivindicar esse marco temporal. Não existe isso escrito na Constituição? Que a partir que até 88 sim, a partir de 88 não? Não existe. Na verdade, assim, tem uma treta lá no Tribunal TRF4, da região sul, mais especificamente com uma tribo indígena de Santa Catarina, que reivindica uma terra, e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina entrou contra a reivindicação dessa terra por parte dos indígenas, alegando esse marco temporal. Ganhou na justiça, lá do TRF4, né, o Instituto do Meio Ambiente ganhou, e isso foi colocado para o Supremo avaliar se esse argumento para impedir a demarcação indígena é constitucional ou não. E quando chega no Supremo, por que esse julgamento se torna importante? Porque não vai mais ser referente somente ao caso de Santa Catarina. O entendimento que o STF dê a partir de agora vai ter validade e repercussão nacional. Então ele vai ser usado como critério nacional. Mas é bom deixar claro que é uma inovação, né? O marco temporal está sendo proposto como critério. Ele não existe. Porque do jeito que apresentam as coisas, dá a impressão que já existia assim. Sim. Que é a grande confusão. Isso, e que é o contrário, que como se eu vi gente falando absurdos, tipo assim, então se derrubarem esse marco temporal aí, qualquer índio vai poder tirar todo mundo que vem da Europa, do Brasil inteiro. Os índios vão retomar a terra como em 1500, né? E não é nada disso, isso é uma caricatura grosseira, né? Para inverter, colocar as coisas pelo avesso, né? Fernando, então isso é uma tese que foi usado aí numa defesa e agora foi apropriado pelos interessados que isso ocorra. Os interessados, Fernando, quem seriam os interessados? Só complementando uma coisa, né? Então é uma tese de 2013 lá que aparece no TRF4, né? O recurso, né, ao STF é da FUNAI, foi da FUNAI. E aí agora o juízo, né, do STF, na verdade, vai ser aplicado para todo o país. Mas vale lembrar que a gente tem um projeto, né, um projeto de lei que é de 2007, e que até então ele estava também adormecido, estava lá meio de lado, e que com essa discussão ele ressurge, né, e tem uma complicação bastante importante nisso, né? Inclusive porque o projeto de lei prevê a interação daqueles povos mais isolados com intermediários para a implantação de ações dentro dos territórios indígenas. E isso provoca um risco direto de morte desses povos, né? Então são povos que estão mais isolados e que não têm, por exemplo, a mesma imunidade que os povos das cidades, enfim, construíram com o passar do tempo, né? Então isso é um risco direto à vida dessas pessoas. O Bolsonaro já havia encaminhado também um projeto no início desse ano que revisava, né, propunha, na verdade, alterações em artigos da Constituição que regulavam ou propunham, então, mudanças importantes nas atividades de mineração, exploração de petróleo, gás natural, produção de energia hidrelétrica, agropecuária. Então, se a gente se pergunta assim, a quem o Bolsonaro está
ou a quem quem tem interesse sobre isso, acho que são esses setores, né? Os mineradores, o agronegócio. Eu queria entender melhor sobre o decreto que você falou. É como se eles perdessem o direito ao isolamento? Então, dentro dessa perspectiva, você teria uma maior autorização de contato com esses povos, né? Não ficaria... Enfim, aconteceria uma abertura mesmo do território para isso. Agora, obrigatoriamente. Como isso aconteceria na prática, a gente sabe que se isso passar, para muitas dessas ações não vai ser nem necessário consultar os povos indígenas. Vai ser, o Estado vai poder e as empresas privadas explorarem a terra sem não necessariamente consultar. Então são duas coisas, ou é o risco de morte direto por conta da imunidade, mas também um risco de morte por conta das disputas de terra que vão acontecer a partir disso, né? É quase uma autorização a invadir essas terras, né? Eles não vão poder mais resistir oficialmente. Sim. Né? Nós estamos na seguinte situação, né? Nós estamos gravando hoje numa quinta-feira de manhã. Provavelmente quando o programa da gente subir e vocês estiverem nos ouvindo, a gente vai ter novidades aí sobre o andamento desse debate. E aí podem ter acontecido algumas coisas. Esse debate pode ter sido resolvido pelo Supremo derrubando o marco temporal, que é o que é mais coerente e óbvio juridicamente, né? Só que as coisas nunca são votadas no Supremo unicamente pelo critério jurídico, porque se fosse, é derrubar, porque é absurdo o marco temporal. Só que nós estamos no meio de uma semana onde o bolsonarismo está fazendo uma grande agitação, mirando aí no 7 de setembro, né? E uma rejeição do marco temporal pode ser entendida pelo Supremo como algo que vai botar água no moinho do bolsonarismo, por uma agitação e instabilidade maior para 7 de setembro. Então o Supremo pode fazer algumas coisas. Ele pode simplesmente lavar as mãos, e aí cai nisso que vocês comentaram agora, e ele diz o seguinte: não cabe ao Congresso legislar sobre isso. Se o Supremo der esse entendimento, ele refuta todas as populações indígenas do Brasil, porque se cair nesse Congresso, o que vai acontecer é que esses projetos que já estão lá tramitando vão evoluir nesse sentido aí, né, de ferrar com as populações indígenas e liberar terra para o agro, para as mineradoras, etc. Outra coisa que o Supremo pode fazer, e talvez seja a minha aposta, se eu fosse apostar, é que alguém pede vista disso daí, sabe? E tranca o debate, espera passar o 7 de setembro, deixa no gelo esse negócio, e aí eles tanto evitam a instabilidade dos ruralistas, né, agitando, quanto vão desmobilizando os indígenas que seguem. Eles já estão há 13 para 14 dias já em Brasília, se mantendo árdua e heroicamente ali, enquanto não for resolvida essa votação, né? Então tem vários cenários possíveis, a gente vai estar vendo o que vai estar acontecendo, né? Mas a demanda maior que tem é isso, né, gente? É um agro atrasado. Existe um agro mais moderno que trabalha com produtividade, com tecnologia, mas uma boa parte do agro brasileiro é esse agro de extensão de terra, tipo extrativismo, esgotando o solo, e que tem uma fome de terra, né? E para isso vai arrancar quem puder arrancar. Tudo indica que você está certo, porque fazendo uma passada aqui pelas mídias, as maiores mídias, sumiu o assunto das manchetes. Sumiu, a votação está prevista para hoje, eles acabaram o dia ontem meio passando batido, e sumiu o assunto. Eles vão enrolar, tudo indica que eles vão enrolar isso até a semana que vem mesmo, para que isso não influencie nem de um lado nem do outro, as manifestações aí, as ruas no dia 7 de setembro, né? Aliás, a cobertura da mídia tem sido nojenta, né? Ninguém cobre nada das populações indígenas que estão acampadas lá, né? A Rede Globo que se mete a ser moderninha em algumas coisas, silêncio absoluto. Sim, a TV Cultura, que como o Dória tem suas rivalidades aí com o Bolsonaro, direto chama gente crítica com os programas jornalísticos. Nessa semana no Roda Viva, né,
vai ter um cara do agro segunda-feira. Imaginem para defender o quê? Exato. Né? Então, as fichas estão lançadas aí. É que ontem a marcha, ia ter uma marcha, né, até a Praça dos Três Poderes, dos indígenas que estão acampados, né, para acompanhar o julgamento em frente ao STF. Então é isso, se eles vão até lá e simplesmente não acontece nada, né, o cansaço, ele está com muita dificuldade de estar lá, né, se manter lá. Mas eu acho que é aquilo que a gente já muitas vezes, né, assim, se às vezes há a gente encontra críticas e às vezes ainda essas críticas são brandas ao Bolsonaro, para outras a grande imprensa simplesmente se cala, né, então você faz algumas críticas a esse risco de golpe, né, a essa democracia, mas não as coisas que fazem parte dessa ordem democrática. Vale dizer que tudo isso está acontecendo dentro dos parâmetros democráticos, né? Então, os povos indígenas estão sendo massacrados há muito tempo dentro dos parâmetros democráticos, ainda que eles também tenham sido vítimas durante o período de ditadura. Mas tudo isso está dentro do jogo democrático. E aí os caras, fazem uma crítica branda para algumas coisas, mas dentro do interesse econômico que está por trás de toda essa história, né, do marco temporal, a grande mídia vai simplesmente se calar. Até porque, e eu acho que isso é muito, muito interessante, né, eu vi uma frase do Bolsonaro, né, que ele defende a ideia de que os indígenas são humanos, exatamente como nós. Eu sempre acho que quando alguém tem que afirmar algo desse tipo, que ela tá dando uma forçada pra realmente pensar. Não precisa afirmar, né, que você, Patrícia, ou Rugai, que você é humanos como eu. Isso não entra, isso não passa pela nossa cabeça, né? Quando o sujeito faz uma afirmação e insiste nessa afirmação durante muito tempo, isso soa como algo forçado. Mas o reconhecimento que ele supostamente faz em relação aos povos originários é sempre um reconhecimento perverso, é sempre um reconhecimento que, na verdade, vai acarretar na morte, né, e no apagamento cultural desses povos. Acho que o que está em questão também aí, e acho que é interessante a gente também trazer isso, né, para os ouvintes, porque são duas perspectivas em relação à natureza, em relação à vida social, em relação às formas de organização da vida social, né. E uma forma, então, essa que o Bolsonaro se coloca como porta-voz, é uma maneira que enxerga a natureza como bem de consumo, como objeto que produz riqueza e que consolida o modo de vida capitalista, né? É uma forma que prevê a fragilidade do laço social, que se fundamenta, né, na acumulação, na propriedade privada. O que a gente percebe, né, quando a gente vai estudar um pouco sobre os povos guaranis, sobre os povos originários, sobre os quilombolas, é que o conceito de organização social ele se fundamenta em outros parâmetros, que não são exatamente esses, né, mas que é do bem comum, e veja, aqui não tem nenhum romantismo assim sobre isso, né, mas que é a partir do bem comum, de uma relação de partilha com os entes da natureza. Então a natureza não é vista só como aquela que cede bens de consumo ou que possibilitam a produção de forma exploratória, né? Mas é uma partilha, e obviamente com isso há uma outra perspectiva que também entra em choque, que o fortalecimento dos laços afetivos e sociais, né? Ou seja, a gente está vendo se chocar aí, né, um choque entre a necessidade capitalista e uma outra forma de organização social e política que, desde os tempos coloniais, né, vem sendo massacrada, e a gente precisa pôr um fim nisso, né? Eles tratam o meio ambiente como se ele fosse infinito, né? Como se tudo fosse permanecer como está para sempre. E a gente está vendo aí outro assunto que não sai aí das discussões é o aquecimento global. Então, tudo, a gente vai acabar caindo nisso, né? Pensando que se o agro tomar as terras para botar mais boi, né? E aí o agro e a mineração, né? A mineração também tem que ser muito destacada, né? Hoje em dia, 90% dos garimpos do Brasil estão dentro da Amazônia Legal.
E para muitos estudiosos, a Amazônia só não foi para o saco de vez, porque a quantidade de reservas indígenas na Amazônia ajuda a segurar essa devastação ambiental, né? E explorar um pouco mais isso que o Fernando falou, de quando o Bolsonaro fala que eles são como nós, eles são humanos como nós. Olha a malandragem dessa fala, né? Porque é como se o Bolsonaro estivesse dizendo o seguinte: eles são como a gente, então eles também vão plantar como a gente, eles vão usar trator como a gente, eles vão receber a polícia como a gente no território, né? Então, assim, só há um jeito dos índios serem humanos para o Bolsonaro: serem como os brancos, entre aspas, né? Serem como a dita civilização. Se eles quiserem viver de outro jeito, aí eles não são humanos. Não há outra possibilidade de ser humano que não seja com trator, né, e praticando agro e mineração. Então é como se estivesse sendo negado aos índios o direito de participar dessa civilização que vai destruir, fazer queimada, escavar solo, etc. Então, Rugai, para o Bolsonaro é impossível mesmo imaginar um mundo que seja plural. Ele não consegue imaginar nada tão distante daquilo que é a heterossexualidade, que é você acumular bens, que é você fazer o jogo, a malandragem política. O Bolsonaro não consegue imaginar nada muito longe disso, né? E aí, qualquer outra forma de relação com a natureza ou de relação com o outro, para ele é inconcebível. A única forma de fato imaginar os povos originários como parte dos humanos é se enquadrar dentro dos parâmetros dele, e qualquer coisa que escapar disso é perseguida, qualquer coisa que escapar disso tem que ser aniquilada. E veja como esse debate, mano, é muito, muito interessante, porque a gente coloca de um lado isso que o Bolsonaro chama de progresso versus o que na cabeça dele é primitivo. Estou pensando aqui, né? Ricardo, não sei se te interrompo, depois você aborda. E o Bolsonaro parece que ele era minerador? Então, enquanto ele foi do exército, lá nos anos 80, né, e ele foi participar de garimpo de ouro, cara, o que era proibido pelos estatutos, né, pelos regulamentos militares. Ele foi punido, né? Aliás, para quem se diz patriota, disciplinado, Bolsonaro foi um péssimo militar, né? Foi um dos maiores maus exemplos que tem na carreira militar, e foi expulso do exército, né, gente? Depois passaram um pano lá para uma saída menos vergonhosa, mas ele foi expulso do próprio exército brasileiro, a verdade é essa, né? E é curioso como a situação vai evoluindo. O Bolsonaro tem esse histórico dele ligado a garimpo, lá quando ele era militar. Depois a família dele tem terras no Vale do Ribeira, né? E também tem envolvimento com garimpo nessa região. Então é aquele típico raciocínio de assim: para que esse mato todo aí? Vamos arrancar esse negócio aí, vamos cavar, vamos plantar, né? É a incapacidade absoluta de ver a fauna, a flora, a biodiversidade como uma possibilidade de riqueza, né? Isso não passa pela cabeça do Bolsonaro. E nós estamos chegando numa situação que eu acho que, se os índios conseguirem manter essa mobilização até o dia 7 de setembro, eu acho que a gente vai ter uma situação muito interessante, muito bacana no dia 7 de setembro em Brasília. Porque a gente vai estar confrontando no chamado Dia da Pátria, que seria o dia do Brasil, da brasilidade, da nacionalidade. Quem é esse Brasil? Né? É o agro que vai lá protestar. Então não sei se eles vão em massa em Brasília ou se já se desmobilizaram quanto a isso. Quem é esse Brasil? É o Brasil do agro, que remete aos portugueses extraindo pau-brasil de maneira predatória daqui. É o Brasil dos índios, que foi tirado lá atrás e estão ocupando a capital federal nesse momento, numa das maiores mobilizações indígenas da história do país. É preciso que se diga isso, né? Não é fácil ninguém mobilizar milhares de pessoas e permanecer acampado lá em Brasília. E eu fico pensando que na cabeça de muitos desses índios aqui, eu falo assim: a gente só vai sair daqui quando o Supremo votar esse negócio. Nós já estamos aqui mesmo, já passou uma semana, já passou 10 dias, vamos até o fim desse negócio, nem que a gente passe fome aqui nesses dias, né? Então, está acontecendo essa ação em Brasília, estão acontecendo fechamentos de rodovias em 5, 6 estados do país por comunidades indígenas, né? E se a gente faz uma comparação com os atos da esquerda,
Toda vez que a gente fala dos atos da esquerda deixarem de ser só um passeio aos sábados, né? Uma demonstração de gritaria, de camisetas, de correntes políticas ou sindicais tirando fotos, botando nos seus Facebooks para provar umas para as outras que elas são um pouquinho maiores e mais expressivas, aquela disputa de bandeiras, né? Uma disputa estética, vamos dizer assim, né? Os atos caíram nisso, né? Eles deixaram de ter o impacto de antes. E é incrível como a manifestação dos indígenas tem um tom de radicalidade muito maior. O que já aconteceu em Brasília mesmo, algumas semanas atrás, fechar trancamento de rodovias, e vamos ver o que vem vir pela frente aí no dia 7 de setembro, né? Quem são os brasileiros nesse dia da pátria aí, né? São os que vão extrair coisas daqui para mandar para os gringos? Ou são aqueles que eram os donos da terra aqui, né? Acho que talvez aí os ouvintes estejam pensando assim, bom, mas então, se o marco temporal não passar, então os indígenas vão demandar todas as terras do país. Então, quer dizer, os brancos, né, os povos que foram sequestrados e trazidos para cá, então esses povos não teriam mais direito às terras, então nós vamos todo mundo ter que mudar e os únicos habitantes do país. Então, gente, não, né, isso como acho que agora há pouco, né, o Rugai falou que há estudos, né, há estudos científicos que vão compreender a história do território, compreender a história das aldeias, das etnias dentro daquele território, né, existem critérios, mas me parece que isso bate também, né, com esse clima paranoico, né, ainda que eu não goste de usar esses termos da psicopatologia, mas esse clima paranoico, né, desse governo, né, de colocar como se então cada uma das pessoas que estivesse ouvindo, ou cada uma das pessoas que leu sobre o marco temporal se sentisse ameaçada, né, e isso provoca de novo não somente uma ruptura do laço social, mas uma coisa de traçar quem é o inimigo, e nessa perspectiva, defendida pelo Bolsonaro, defendida pelo agronegócio, é como se os indígenas, e na verdade todos aqueles que apoiam a causa indígena, fossem os inimigos da nação, fossem os inimigos do progresso, e que, portanto, se justificaria qualquer ato de violência contra esses povos, né? Isso não é qualquer coisa, quando o Bolsonaro diz para os ruralistas, né, comprem armas e defendam suas terras, né? Ele está dando permissão para matar. Então, para o leitor entender, não se trata da retirada de populações de seus territórios, né? Mas se trata de garantir a existência desses povos naqueles territórios em que ele tem uma relação com o sagrado, com a natureza, com a forma de organização das aldeias. Então não são quaisquer terras, e acho que todo esse processo, na verdade, é longo e bastante sério. É importante lembrar também que depois da Constituição de 88 foi estabelecido um prazo de 5 anos para serem revisadas, reivindicadas, né, e conferidas por estudos antropológicos as demandas de demarcações indígenas, e que nunca o governo federal teve equipes, velocidade, vontade política suficiente para que isso acontecesse, né? Então o fato da gente ter mais de 300 processos de reivindicação de demarcação em andamento, em trâmite, etc., mostra uma vontade do governo federal e as pressões políticas existentes, né? Então, se o marco temporal passa, ele não só impede novas reivindicações, como ele joga fora tudo que está em trâmite, ainda não foi demarcado, e, inclusive, abre brechas para revogar demarcações já concedidas. E né? Desapropriar, então, né? E desapropriar, você imagina isso, entendeu? Assim, não vai ter para frente, o que está em andamento para, e o que já foi pode voltar. É só isso que significa esse tal do marco temporal aí. Então o Supremo vai ter que ter coragem, que tem lhe faltado muitas vezes aí. Vocês têm um chute do que vai acontecer? Vocês querem dar um chute? Rapaz, eu não me arriscaria não, viu? Eu acho que eles vão enrolar esse negócio para depois do 7 de setembro. Você tem para mim que não vai passar no final. Eu torço para isso, mas
Não tenho certeza. Aqui na região a gente tem um exemplo, né, de uma disputa, né, de terra indígena, que é a aldeia paranapuana. A aldeia não pode plantar, não pode fazer nenhuma mudança na terra por conta de uma disputa também jurídica. É um exemplo aqui da Baixada, né, e o quanto, na verdade, existem aqui campanhas, né, contínuas de apoio à aldeia, porque isso prejudica, obviamente, os modos de vida, né, daquela população. Eu gostaria de, para encerrar, acho que de dar uma dica, não é exatamente sobre a questão indígena, mas é sobre as questões de raça no país, né, que é um livro bastante interessante da Lilia Schwartz, né, que se chama O Espetáculo das Raças, e ela vai tratando de como a raça foi pensada no desenvolvimento das ciências no Brasil, né, tanto na geografia, na história, na psiquiatria, na medicina, né. É um livro bastante interessante, eu acho que é possível encontrá-lo como PDF, né, então, O Espetáculo das Raças, da Lilia Schwartz. E nesse livro ela traz um exemplo, e que eu acho que é um exemplo que vai se repetindo negativamente, né, inclusive porque os nossos processos de transformação social, né, então a abolição, a proclamação da República, foram processos em que não foi, principalmente a abolição, que não foi prevista nenhuma forma de restituição aos povos. E acho que durante essa história, é óbvio que também nunca foi pensado a formas de restituição, não sei se é exatamente este o termo, mas de formas de compensação, né, dos povos que sofreram com o período colonial, depois no período do Império e depois também no período republicano. A Schwartz, ela traz o exemplo de uma aldeia indígena que ficava aqui em São Paulo, lá nos anos 30, nos anos 20, não lembro exatamente agora, que se chamava Caingangue, que é uma das etnias que está também presente nessa disputa lá em Santa Catarina, porque os Xoclengue, os Guaranis e os Caingangue. E existe uma controvérsia, não somente no campo jurídico, mas no campo da ciência, sobre o que fazer com esta aldeia, que ela estava no meio de uma passagem de uma linha férrea. Então eles iam construir uma linha férrea e ia passar no meio da aldeia. E aí a gente vai ter os homens da ciência no Brasil, ou pelo menos alguns deles, que defendiam que nesse confronto entre o civilizado e o selvagem, o civilizado havia de ganhar, e que então a ferrovia haveria de passar por cima da aldeia e que, se fosse necessário, inclusive provocar a morte dos Caingangue naquele momento. Acho que é novamente a história se repetindo, né? A gente vai finalizando o assunto dessa semana. Quando a gente voltar a falar com vocês, nossos ouvintes, já vai ter acontecido o dia 7 de setembro. Provavelmente voltaremos para fazer uma análise, né, discutir um pouco do que aconteceu. Vocês têm informação, vocês dois, porque a última coisa que a gente falou semana passada é que estava proibido pelo governo do estado as manifestações da oposição, essa ampla oposição ao Bolsonaro. Mas foi derrubado isso, né? Então estão mantidos a esquerda vai para a rua no dia 7? Vai para a rua, em mais de 80 cidades já confirmado, mesmo em São Paulo, no final das contas o ato está marcado para Anhangabaú, né, e o da direita está marcado para Paulista, e os horários são um pouco desencontrados, né? O da direita começa de manhã, termina no começo da tarde, o da esquerda começa de tarde e se estende, acho que, para o fim da tarde e noite, isso na capital, em São Paulo. Mas na região nós vamos ter atos em várias cidades aqui, né? É importante lembrar que o dia 7 de setembro é uma data tradicional da esquerda vinculada ao Grito dos Excluídos também, né? E o Grito dos Excluídos é um ato tradicionalmente feito por movimentos populares, movimentos sem teto, de moradores de rua, comunidades de base ligadas à Igreja Católica, né? E esse ano o grito vai estar incluindo o Fora Bolsonaro. Aqui em Peruíbe, Itanhaém, Santos, eu não sei se nas outras cidades, talvez vocês saibam, mas vão acontecer esses atos em Peruíbe e Itanhaém, eu acho que pela manhã, e em Santos às 3 horas. Eu acho também assim que é importante as pessoas
se cuidarem, se protegerem, estarem juntos dos companheiros e companheiras, porque desde a liberação aí do porte de arma, né, meio camuflado, com aquela história dos clubes de tiro, né, clubes de caça, é importante que se protegerem, porque pode ser que essas pessoas que apoiam esse governo andem por aí armados, então é importante cuidado. Isso mesmo. Por hoje a gente fica aqui com esse assunto, mas ainda temos o esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu, buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. Bom, o meu esculacho vai para o deputado estadual Gessé Lopes, do PSL de Santa Catarina, que nessa última terça-feira ele tirou uma foto junto com o Marco Antônio Herédia Viveiros, que foi condenado por tentar matar a ex-mulher, que é a Maria da Penha. Esse acontecimento, né, inspirou a Lei Maria da Penha, que protegia ou prevê medidas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, além de combater a própria violência doméstica. O tal do Gessé Lopes tirou uma foto, publicou no Instagram e disse que a história do Marco Antônio, né, o agressor, era, no mínimo, intrigante, deixando a entender, então, que é possível relativizar a violência contra as mulheres, já que, em tese, a própria mulher seria a provocadora dos atos contra ela. Um absurdo, né? Nossa. Ricardo, o seu. O esculacho vai para a conta de luz, né? Que vai subir de novo. Eles estão fazendo o vermelho mais, o vermelho plus, super ultra, né? É bandeira vermelha direto na conta de luz, né? Ironicamente. Mas especificamente vai para aqueles que defendem a privatização, né? Porque as companhias de eletricidade são quase todas privadas, só que não existe concorrência nenhuma. E os contratos de concessão delas são de pai para filho, né? Porque assim, toda vez que falta, que escasseia energia e acionam a termoelétrica, eles simplesmente repassam o custo para os consumidores e mesmo para os comércios, para as indústrias, né? Assim é mole ser capitalista, né? Quando está ganhando é meu. Quando eu corro risco de ter prejuízo, eu repasso para o consumidor. Que negócio é esse, né? Cadê a concorrência, o livre mercado, né? Só funciona no lado do lucro esse livre mercado. Na hora do prejuízo, é socializado com a gente. O meu esculacho vai para a gestão Dória, que resolveu deixar de contar os casos confirmados e mortes por Covid em escolas. Para manter aí a pressão de volta às aulas, mesmo com a pandemia seguindo, eles agora resolveram ocultar os dados, né? Então, a gente vê fotos lindas do secretário com as crianças de máscara, uma escola bem arrumadinha, bem limpinha, seguindo os protocolos, tudo aí para todo mundo achar que as coisas estão indo bem. Ficamos por aqui com o programa de hoje. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora e semana que vem estaremos de volta.